Larissa, hoje é quinta-feira, para muita gente está começando o feriado. Por isso eu te convido, vamos viajar aqui no Jornal da Fã? Vamos, com certeza. A gente vai agora direto para Brasília, Planalto Central. Anderson Góes vai trazer os bastidores do Planalto aqui ao vivo no Jornal da Fã. Hoje é diferente, né? Os bastidores do Planalto, mas certeza que ele vai trazer muitas atualizações da política nacional. Anderson, bom dia. O rei da oratória. Bom dia, Anderson. Os bastidores do Planalto. As informações do centro do poder. Direto de Brasília, com Anderson Góes. Bom dia, Larissa. Bom dia, João. Agora ao vivo, diferente. Bom dia a todo o público ligado no Jornal da Fã, nesta manhã de quinta-feira. Hoje batendo papo, hoje conversando, não só notícia direta. Satisfação estar falando com você, viu, Anderson? É um prazer imenso falar com você, João, falar com você, Larissa, e vamos deixar o nosso querido povo do Sergipe informado sobre Brasília. Como eu falei na terça-feira, o cerne das discussões aqui no Congresso Nacional é em torno da anistia e do deputado Glauber Rocha. E esses dois temas passaram toda a semana sendo debatidos nos corredores, sendo conversado, muitas articulações quanto aos dois temas. O apoio de deputados da base governista, inclusive, ao pedido de urgência do projeto que concede anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, causou um certo incômodo no Palácio do Planalto e expôs uma fissura na relação entre o Executivo e os partidos com os quais negociou apoio no Congresso Nacional. Mesmo ocupando cargos na esplanada dos ministérios, alguns desses parlamentares já vinham acumulando um histórico de infidelidade ao governo Lula em votações decisivas. Entre os 264 deputados que assinaram o requerimento de urgência, um deles chegou inclusive a recuar, sofrendo pressão, mas voltou atrás também pela pressão de grupos bolsonaristas. Trata-se do deputado Aloysio Mendes, do Podemos do Maranhão. Ele, inclusive, foi vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara e considerado um nome muito próximo ao ex-presidente. O bolsonarismo está fazendo uma pressão muito forte aos deputados federais em relação ao projeto da anistia. Um outro episódio que marcou a quarta-feira foi o embate dentro do próprio PL, o Partido Liberal. O pastor Silas Malafaia, que é um aliado de primeira linha do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, defendeu publicamente a expulsão do deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, de São Paulo, por não ter assinado o requerimento. Ele, inclusive, foi o único da legenda a não apoiar a medida, que é vista como uma prioridade da oposição, sobretudo do PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro. Na disputa entre parlamentares do PL, defensores da anistia e o Supremo Tribunal Federal, o deputado Antônio Carlos preferiu não apoiar o pedido de urgência da anistia. O próprio Eduardo Bolsonaro, o deputado federal licenciado, filho do ex-presidente, ele disse que o deputado Antônio Rodrigues agiu de forma errada. O parlamentar paulista afirmou que tem história no partido. Foi o que disse Rodrigues. A briga entre os dois se deu através das redes sociais. O Eduardo Bolsonaro foi para cima de um discurso feito na Câmara por Antônio Rodrigues, se defendendo de críticas tanto do Malafaia quanto do próprio Eduardo Bolsonaro. E ele disse o seguinte, abre aspas, não são aqueles que chegaram agora que vão ditar regras, não são aqueles que chegaram agora que vão ditar regras para mim. Eu sou do PL de origem. O PL que construí e ajudei a fundar é maior do que os que estão aí hoje. Isso foi a fala do Antônio Rodrigues. Por sua vez, rebatendo o Antônio Rodrigues, o Eduardo Bolsonaro disse, com um tom irônico, abre aspas, relembre que, se não fossem os novos do PL, o senhor não seria deputado. A briga entre os bolsonaristas, sobretudo os membros do Partido Liberal, está forte nesse quesito relacionado à anistia. Em outra frente, o deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, protocolou requerimento na Comissão de Fiscalização Financeira e de Controle da Câmara para convocar Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Nicolas quer que Tagliaferro explique mensagens divulgadas pela imprensa, nas quais teria afirmado temer ser morto, caso revelasse o que de fato sabe sobre o ministro Alexandre de Moraes. Se aprovado, o comparecimento do ex-assessor será obrigatório. E agora falando sobre Glauber Braga. Nesta quarta-feira, o deputado completou
uma semana em greve de fome. É isso mesmo, uma semana em greve de fome. Ele está acampado no plenário 5 da Câmara dos Deputados, plenário onde inclusive aconteceu a sessão da Comissão de Ética que aprovou o seu pedido de cassação. O parlamentar já perdeu 4 quilos desde que iniciou o protesto no último dia 9. E ele espera que este gesto de greve de fome faça uma reflexão chegar ao coração dos demais deputados quando o projeto chegar ao plenário. O Glauber Braga tem recebido visita de várias pessoas. Na terça-feira eu mostrei imagens, consegui colher imagens dentro da comissão. Tem policiais legislativos, a segurança está forte, tem uma pequena, chama de barricada que impede as pessoas de chegar, mas a gente conseguiu as imagens, foram passadas aí na última terça-feira. Ele está muito abatido, tem dormido em colchão improvisado, um colchão simples, tem sido monitorado por exames médicos, está ingerindo apenas líquidos como soro, água de coco, isotônicos, água mineral. Ele tem recebido muito apoio de manifestantes. Na terça-feira, teve na segunda-feira à noite, inclusive, na porta do anexo 2, que dá entrada, o anexo 2 da Câmara, que dá entrada para a ala das comissões onde o deputado está alojado, teve uma manifestação de apoiadores do PSOL e de pessoas que estão apoiando o deputado Glauber Braga, fizeram um samba lá, tiveram discursos inflamados de defensores do mandato, com bandeiras, com botões, Glauber fica, questionando muito, sobretudo, a questão das emendas impositivas, das emendas que são chamadas de secretas. O deputado permanece firme, a segurança está se revezando para manter o equilíbrio na relação entre o deputado, a imprensa e apoiadores. João, Larissa, essas são as notícias mais quentes dos bastidores de Brasília nesta semana. Os bastidores do Planalto. As informações do centro do poder. Direto de Brasília, com Anderson Góes. Pois é, Anderson, obrigada por essas informações. Eu queria fazer um complemento aqui, trazer essa pergunta para você em relação à nossa bancada federal sergipana, que sempre tem envolvimento em algumas pautas muito importantes aí dentro do Planalto, né? E eu queria saber como é que está em relação aos parlamentares sergipanos, esse movimento com o PL da anistia, que foi o principal destaque que você trouxe aqui durante essa participação no Jornal da Fam, por favor. Eu conversei com alguns parlamentares, não consegui falar com todos. Alguns se mantiveram isentos, disseram que não iam revelar a sua posição naquele momento, alguns já falaram publicamente. Então temos aí o Ícaro de Valmir, que já fez a sua participação, já falou na tribuna, assinou o requerimento. Essa semana é uma semana em que os parlamentares atuaram de forma híbrida, então o Congresso estava um pouco esvaziado. Acabei tendo pouco contato direto com parlamentares, tanto sergipanos como de outros estados, muito mais com assessoria. Na semana passada eu conversei com os deputados Fábio Reis e Tiago Joaldo, ambos não manifestaram, eu tentei extrair o máximo naquele momento, isso inclusive antes da assinatura, da divulgação das assinaturas. A Iandra Moura, eu encontrei com ela no aeroporto, perguntei, ela estava indo para a Bélgica para um evento, também não havia feito o seu posicionamento. Aguardei para essa semana, mas como foi uma semana em que o presidente Hugo Mota tornou híbrida, eu acabei não tendo contato direto com os parlamentares. Fiz uma entrevista com a delegada Catarina, que já se manifestou publicamente quanto ao assunto. Outros parlamentares eu não consegui acesso nem com assessoria, nem com os próprios parlamentares. Mas essa semana que vem agora, com os deputados federais presentes, vamos apertar os deputados federais sergipanos para que eles possam mostrar para o nosso povo qual é a sua posição quanto à anistia. Muito obrigada, Anderson, por essas informações. Realmente a gente acompanha de perto esse caso, porque a gente quer saber a posição dos parlamentares sergipanos sobre esse assunto, que é muito importante. Essa situação da anistia, algumas pessoas concordam. É um tema que realmente é um projeto que realmente divide opiniões, né? Tem opiniões muito divergentes. Nesse caso, Larissa, de forma muito clara, nós temos o João Daniel do PT, que naturalmente é contra, e nós temos o Rodrigo Valadares, que é do União Brasil, mas é um bolsonarista de carteirinha, que naturalmente é inclusive o relator do PL da anistia. Isso, com certeza. Por isso que é uma situação que a gente tem acompanhado. Como você bem frisou, Anderson, tem alguns parlamentares que realmente ainda não revelaram a posição quanto a esse projeto.
E a população, o eleitorado desses parlamentares aqui em Sergipe querem ter esse retorno, porque é um tema que realmente divide opiniões, como eu estava falando. As pessoas estão em postos polares, assim, ou concordam totalmente, ou discordam totalmente. Eu acho que não há meio termo nessa situação, por isso que realmente a gente está esperando essa posição. É muito importante ter você aí em Brasília, trazendo essas informações para a gente aqui em Sergipe, para o Jornal da Fã, Anderson. Aproveitando, Larissa, também na próxima semana eu vou apertar os nossos deputados para saber como eles vão se posicionar caso a cassação do deputado Glauber Braga, que tem movimentado a imprensa nacional, chegue ao plenário da casa. Vão votar favorável à cassação, vão votar contra a cassação do deputado Glauber Braga. Também será um tema para pressionar os nossos parlamentares para que eles possam manifestar o seu voto, a sua intenção. É importante, Anderson. Agora, com relação, para a gente fechar, essa aprovação do caráter de urgência no PL da anistia, como é que tem sido essa pressão em relação ao presidente da Câmara, o Hugo Mota? Porque, como foi aprovado, teve a maioria dos votos, agora esse projeto deve avançar ainda mais, mas ainda há muitas pressões sobre isso. E o deputado Hugo Mota deu um recado muito forte. Ele disse que tudo será feito em conversa com os líderes. Ele fez um ponderamento, deixou na verdade, inclusive, alguns analistas aqui na Câmara ficaram meio sem saber qual era o posicionamento dele, se era uma fala para o governo ou se era uma fala para os parlamentares do PL, dizendo que votaria de acordo com as lideranças. Foi o recado que ele deu. Ele tem sido bastante pressionado todas as vezes que ele põe o pé para fora da sala dele, está cheio de repórteres, cheio de gente para ouvi-lo, porque é um tema muito importante, tem mobilizado o país, e as pessoas têm discutido esse assunto, e a população quer saber qual será o posicionamento também da liderança da Câmara através do deputado Hugo Mota, presidente, se vai ou não vai colocar e quando vai colocar para votação. Obrigada, Anderson, pela participação aqui no Jornal da Fã. É um prazer tê-lo conosco. Quando você estiver aqui por Sergipe, eu faço um pedido especial. Dá umas aulinhas para mim e para João, porque eu ouvi você falando, é uma inspiração, porque você realmente é o rei da oratória, viu? Obrigada pela participação. Olha, muito obrigado pelo elogio. Vamos aguardar você aqui, viu, Anderson? Na Palco Escola de Oratória. Obrigada, Um grande abraço, um bom dia para você, Larissa, um bom dia para você, João, um bom dia ao nosso querido povo sergipano, e que nós tenhamos um final de semana santa, maravilhoso, com o Espírito Santo habitando em todos os nossos corações. Amém, Anderson. Ótimo feriado para você, meu amigo. Bom trabalho aí em Brasília. Tá aí, Larissa, as notícias do Planalto Central. Muito importante a gente ter essa participação aqui no Jornal da Fã, porque o Anderson tem esse contato direto com os nossos parlamentares. Você vê ele falando aí que tá apertando o pessoal para ter essa resposta. Semana que vem ele vem com novidades aí. E você acompanha a repercussão completa aqui no Jornal da Fã.